Saudações a todos, Yengequeno, com as saudações. Esperamos que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos a abordar sobre a independência espiritual. O nosso tema é a independência espiritual, na qual estamos a abordar sobre diversos temas. E hoje nós vamos falar sobre Zindinga. Zindinga, que é a palavra do Kikongo, que equivale à palavra portuguesa às línguas. Ou seja, quando falamos Zindinga no Kikongo, é semelhante quando se diz as línguas em português, ok? Então, sem mais tempo a perder, Zindinga, ou seja, as línguas, como sempre temos ensinado para vocês, são o primeiro passo para se adquirir independência espiritual, para poder desenvolver o teu nível espiritual, para que possas manter contato com os espíritos que fazem parte da tua linhagem sanguínea. Tu tens que falar as tuas línguas maternas, ok? As pessoas têm que recorrer naquilo que é a língua dos seus antepassados, ou a língua dos seus ancestrais. Por isso é que estamos a falar sobre as línguas. Lembrar que a letra Z aqui e o I, que dá um Z, Ndinga, é para levar o termo Ndinga no plural, porque Ndinga é língua, Zindinga vai ser línguas. Então, por esta razão, colocamos aqui Zindinga. Por que Zindinga? Porque nós somos a mistura de várias línguas. Nós somos conjunto de povos. Nós somos a África. Então, a África é feita das línguas. Por esta razão, nós colocamos no plural. Mas o tema é apenas a língua. Em Kikongo será Ndinga. Ok? Lembrar que se eu colocar aqui Z, já estou a levar a palavra no plural. Se eu tirar, eu estou a levá-la no singular. Conforme dissemos e temos repetido para vocês que a independência espiritual só virá com o resgate das nossas línguas maternas. Porque não se pode contar a fundo a realidade de um povo, ou não se pode contar a fundo a realidade de uma sociedade, de uma comunidade, de uma canda, se nós não conhecemos a língua, ou pelo menos conhecemos os códigos linguísticos ou os códigos da mesma. É assim que nós podemos falar de alguma coisa. Por exemplo, nós podemos dizer assim: Nzambiampungu. Nzambiampungu. As pessoas vão dizer que Nzambiampungu é o nome do deus dos Bakongos, ok? Ou seja, os Bakongos chamam o Criador pelo nome de Nzambiampungu, como se fosse o nome principal para os Bakongos. Mas existem várias terminologias. Por exemplo, se perguntar a alguém o que é Nzambiampungu, ele vai dizer: Nzambi é Deus, Mpungu é poderoso. Ou seja, em poucas palavras, Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer que Nzambiampungu quer dizer Deus Todo-Poderoso. Mas no conhecimento da língua, nós não vamos dizer que Nzambiampungu é o Todo-Poderoso, porque cada língua expressa uma realidade daquele povo. A minha língua não é semelhante à língua do Ocidente. O Ocidente não pode explicar, o europeu não pode explicar as minhas realidades dentro da língua dele. O europeu deve explicar a minha realidade dentro da minha língua. Então, se eu sou Mukongo, ao contar a minha história como Mukongo,
eu tenho que me basear na língua Kikongo, ou seja, os pontos centrais que o europeu português, o europeu francês ou o europeu espanhol vai contar sobre a minha história, ele deve tirar esses pontos centrais a partir da minha língua. Caso contrário, ele estará a mentir. Ele estará a mentir. E como se diz, quem fala da realidade de um povo com propriedade, sem conhecer os códigos linguísticos do mesmo, sem conhecer a própria língua no seu todo, essa pessoa está a mentir. O que significa mentir? Será que ela está a ser uma pessoa mentirosa ou má de forma propositada? Não. Mentira é todo o oposto da verdade. A verdade, como temos explicado para vocês, permitam-nos aqui, a verdade é a união entre o invisível e o invisível que forma então a união da verdade, ou a estrela de 6 pontas. Ok? Forma aqui Mbwetete Azola, ou Mbwetete Luawano, a estrela de 6 pontas, o casamento místico. Agora, o contrário disso é a mentira. Suponhamos que vem assim, e a outra vem assim. Elas não podem se unir, porque estão em posições diferentes, ok? Elas não podem se unir porque elas estão em posições diferentes. Mas quando se unem, aí sim, nós temos um casamento. A verdade é assim. A verdade não é apenas o que está no visível, mas a verdade é a causa que está no invisível. O visível é o efeito, mas existe uma causa no invisível. Agora, essa língua, ou essa realidade que a pessoa quer contar, tem uma língua própria, porque essa língua é o código que foi usado para poder codificar a história desse povo. Por exemplo, o povo Bakongo, se você quer contar a história dele, tem que começar a citar os provérbios dele, as coisas como eles falavam em Kikongo. Pode falar em português, mas as palavras principais que você vai citar, você deve buscar aonde? No Kikongo. Do mesmo jeito com outros povos, ok? Porque a língua dele é que guarda o segredo do mistério, ou o segredo da ancestralidade. O que significa? A língua dele é que codifica tudo o que aconteceu na linhagem de sangue antes dele vir aqui. Antes dele surgir nesse plano, tudo foi codificado na língua. O nome dele, alguns se chamam Lando, né? Há quem o nome dele é Lando, há quem o nome dele é Nzuzi. Por quê? Porque o nome dele explica uma certa realidade. O nome dele manifesta uma certa realidade. Há quem lhe deram o nome, por exemplo, de Mapassi, porque a mãe lhe nasceu no tempo de dificuldades. Mas não estamos ainda a falar dos nomes, estamos a tratar sobre as línguas. Por quê? Porque a língua dele é que codifica a história dele. Vamos dar um exemplo. Quando nós entendemos, por exemplo, na língua Kikongo, o nome de Ntsaku, nós vamos entender o porquê que o primeiro filho de Nimi Alukene, ou Nimi Congo, chamou-se Ntsaku. Porque o nome dele, primeiramente, não era Ntsaku, era Vita Nimi. Ok? Ele é o primeiro ancestral, o primeiro o primeiro avô, o grande avô de todos os Bakongo. Ok? O nome dele, a partir da língua dele, você vai entender qual é a função dele, o que ele faz, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. A palavra Ntsaku, ou o nome Ntsaku, encontra sua origem no nome, na palavra Saku Muni. Sakumuni significa aquele que abençoa, ou a ação de abençoar. Sakumuni ou Sakumuna. Alguns podem dizer Sakumuna, alguns podem dizer Sakumuni. É aquele que abençoa. Então, o pai dele, Nimi Alukene, o fundador do reino do Congo, o Congo de Antotela, lhe dá o nome de Saku, abreviação de Sakumuni, aquele que abençoa.
Então, na língua Kikongo, para que algo deixe de ser apenas uma realidade, se queremos dar nome numa pessoa, tem que ter algo que identifica que esse nome pertence a uma pessoa. Vou dar um exemplo. Se eu disser assim, Simba. Simba é apenas segurar. Simba quer dizer apenas segurar. Mas se eu meter um N aqui, em Simba, já não é segurar, agora é nome de pessoa. Ok? É nome de uma pessoa. Ou nome de uma entidade. Seja um animal, mas já não é apenas uma realidade. Se tornou nome de alguma coisa. Ok? Por quê? Estamos a buscar esses exemplos. Então, Tsaku, foi colocado um N aqui e fica Tsaku. Tsaku que vem de Tsakumuni, que seja aquele que abençoa. E por que nós estamos a dizer isso? É para levar a entender a importância das línguas. Porque quando nós estamos a falar de resgate cultural ou independência espiritual, devemos ter em conta a questão das línguas. Devemos saber que o resgate cultural começa com os resgates das nossas línguas maternas. Se você fala Kimbundu, começa a falar Kimbundu. Se você fala Umbundu, começa a falar Umbundu. Se você fala Kikongo, fale o Kikongo. Se você fala Chokwe, fale o Chokwe. Vocês já perceberam que as pessoas que normalmente vêm do mato, que falam muito Kimbundu, aquele nosso primo que nós falamos, mas esse gajo veio do mato, é difícil você ver que apanhou tala. É difícil você ver apanhou tala. Doenças estranhas, tá a ver? É um pouco... Nunca perceberam isso? Hã? As pessoas que vêm mesmo do mato, é difícil você ver apanhar esse tipo de doença. Agora vocês se perguntam qual é um dos segredos? Ok? Qual é um dos segredos que faz com que, por exemplo, eu vim do mato, essa vossa doença tala, não sei o que, eu nunca apanhei. Ok? Nunca apanhei. Por quê? Porque o fato de ele ter a constância de falar a língua, ok? De tanto ele falar a língua materna dele, essa língua lhe mantém em comunicação com aqueles que vieram antes dele, ou seja, os antepassados dele. Percebem? De tanto ele falar Kikongo, você está vendo que ele é do mar. Mas as doenças que você costuma apanhar, ele não apanha essas doenças. Por quê? Porque a língua que ele fala lhe mantém em contato direto com os antepassados dele, mesmo sem ele saber. Mesmo sem ele saber, a língua lhe mantém em contato com os antepassados dele. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Minha avó, alguém que perdeu a avó, perdeu a mãe, perdeu o tio, perdeu não sei quem, perdeu não sei quem. A família dele está no lado invisível, ok? No outro mundo. Mas ele está aqui. Essa avó dele, o tio dele, todos só falavam Kimbundu. Ok? Só falavam Kimbundu, por exemplo. Quer dizer que toda a história dele, toda a força, o poder da família, a panela da família, tudo que eles explicavam em Kimbundu. Quer dizer que a língua deles é quê? Kimbundu. Quando eles querem se comunicam em quê? Kimbundu. Se ela está no quarto, ouvir alguém falar Kimbundu, vai entender o que é o filho dele ou o sobrinho dele. Quer dizer que a língua é um ponto de quê? De encontro. É algo que mantém contato entre eles. Então, daí, eles podem ir, desaparecer do plano físico, é aquilo que eu explico. Quando a pessoa morre, a pessoa não deixa de existir no seu todo. Apenas o corpo físico é que desaparece junto do segundo corpo que segue o corpo físico, que é o Kidundo. Ou seja, como chamam em português, né? Corpo etérico. Ok? Esses dois corpos é que deixam de existir. Porque esse corpo aqui, etérico, é que faz ligação com os outros corpos invisíveis. Esse físico é que tá ligado aqui e que manifestação no plano físico. Então só esses aqui deixaram de existir. Os outros corpos continuam. O que significa isso? Se uma pessoa não gostava de você, ela pode morrer, vai continuar a não gostar de você. Porque o que desapareceu nele é só o corpo quê? Físico. Ok? O que desapareceu nele é apenas o corpo físico. Se ela não gostava de você, não vai gostar de você. Por isso é que vocês costumam ouvir: aquele gajo que morreu, aquela tia que morreu, está a aparecer no vizinho dela. Tá vendo? Já ouvimos esse tipo de história. Por que está a aparecer?
Alguém vai te dizer assim, os que não têm conhecimento vão dizer, não, não é ele, alguém está a usar a cara dele. Não é ele, alguém está a usar a cara dele. Não. A pessoa que morreu pode atormentar alguém que está vivo. A pessoa que morre pode atormentar alguém que está vivo. E a pessoa que está viva pode influenciar alguma coisa na pessoa que morreu. Quer dizer que existe um contato entre os vivos e os mortos. É por isso que muita gente diz, sonhei com a minha tia, sonhei com a minha avó, ok? Sonhei com a minha tia, sonhei com a minha avó, mas essa avó já está morta. Por que você sonhou com ele? A avó já está morta, por que você sonhou com ele? Vai ver a avó, eu te dar um conselho, olha, não faz mais aquilo aí, senão vai te acontecer isso. Mas a avó já está morta. E você de manhã, bandela e diz, che, minha avó já me falou dessa cena. Por quê? Quer dizer que ela não deixou de existir. Só o corpo físico e o corpo etérico dela que deixaram de existir. Mas outros corpos dela continuam. Então se ela te odiava, vai continuar a te odiar. Se ela te amava, vai continuar a te amar. E a língua que vocês falavam quando vocês estavam vivos, que é a língua aqui da vossa família que está ligada ao sangue, é que vai continuar a ser o vosso ponto de quê? De contato. Se você mudar de língua, quer dizer que você está a cortar o contato com aqueles que vieram antes de você. Agora, o homem como está aqui nesse plano, nessa vida física, a primeira ajuda do homem, a primeira ajuda de todo homem, vem dos que morreram antes, dos que viveram antes dele. Porque o teu pai e a tua mãe é que são teus deuses na terra. Esse pai e a mãe que são teus criadores, por que são deuses? Porque eles é que te criaram. Certo? Eles é que te criaram. Então, quer dizer que eles é que sabem o que você deve fazer para estar bem ou para continuar mal. Se bem que muitos, hoje, nossas mães, devido à colonização, também perdemos esses conhecimentos. Né? Até nossas mães também foram vítimas da falta desse conhecimento. Mas nós estamos a recuperar aos poucos. Então, essa pessoa, esse pai e a mãe, os antepassados deles é que lhes ajudam. Da mesma forma você, por ter o sangue deles, quer dizer que você está aqui e se você tiver algum problema, uma aflição, quem deve te ajudar são os antepassados de quem? Do teu pai e da tua mãe. Esses aqui que nós chamamos de ancestrais. Os que vão te ajudar são os ancestrais. São aqueles espíritos que também evoluíram, né? Eles vão te ajudar, porque eles são os ancestrais. Agora, qual é a língua de contato entre você aqui e esses ancestrais? Você está falando português, mas esse ancestral não falava português, porque ela cresceu no Is. Toda a vida dela passou no Is. A língua dele é que? É Kikongo. Agora, qual é a língua que ela vai se comunicar contigo? Por isso é que nós estamos a ver que nós somos fracos. Hoje pisamos tala, a pessoa pisou tala, está vindo, pisei tala. Está a dormir, está a lhe apertar, está a sonhar, está a lhe apertar. Está a dormir, está a sonhar, está a ter relações sexuais. Quer dizer, nós somos espiritualmente fracos. Fracos. Como é que uma pessoa pode pisar tala? Se você já é fogo, o homem já é fogo, tala também é fogo? É fogo, porque a palavra, essa tala, em Kikongo, diz-se mbaço. Já ouviram essa expressão, né? Okay. Diz-se mbaço ou mbazo. Essa palavra mbazo vem da palavra mbau. Ok? Mbazo vem da palavra mbau. Mbau significa calor. Quer dizer que mbaço é doença do quê? Do calor. Por isso é que vocês costumam ver que a pessoa começa a reclamar que o coração está muito quente. Está a sentir tipo o fogo está a subir por causa do calor. O que faz o coração bombear o sangue que ele bombeia é um calor invisível que está aí. É como no motor, né? Precisa de calor. Ok? Aquele calor invisível é que vai fazer o coração. O coração é motor, certo? Trabalhar como motor. Agora, um baço que vem de mbau já é que? Calor.
aquele calor que está subindo um baço, mas o calor que vai encontrar no coração, vai fazer o quê? Vai aumentar o quê? O calor. A pessoa não aguenta aquele calor, porque já não é o calor normal que o coração aguenta. Percebe? Então, baço é calor. Agora, você também no teu corpo tem calor. Como é que você pisa calor e aquele calor te entra? Quer dizer que aquele calor possuiu o teu calor, dominou sobre o teu calor. Ok? Então, uma simples coisa, porque você está fraco. Espiritualmente as pessoas estão fracas. A quem aqui tem problema vai lhe acontecer amanhã, mas não sonha, não vê que vai lhe acontecer amanhã. E quando o amigo dele chega, ele explica assim, olha, eu só dormi, sonhei, que estava a me seguir, hoje não vou sair. Depois vão vir na banda, saiu uma confusão bem grande. Che, esse gajo aqui tem uma, é? Como é que esse gajo anda a saber que vai lhe acontecer algo? Não, ele espiritualmente tem um pouco de calor. E você não vê porque você já não tem calor. Porque é sobre o calor. A energia serpentina é quê? É quente. Nós somos filhos de quê? Filhos do sol. E o que é que vem do sol? É o calor. Aí você não ficha se tem fogo. Em Lingala dizem assim, muito na moto, é? Muito na moto, é? Esse tem fogo. Esse gajo tem fogo. O que significa tem fogo? Quer dizer, tem uma coisa aí que ele segura, né? A expressão que vão usar é sempre o quê? Calor. Ok? Então, isso é só para mostrar aqui a importância das línguas, porque essas línguas que nós falamos, ele é que mantém contato com nossos ancestrais ou corta o contato com nossos ancestrais. É a língua. A língua pode manter contato, a língua pode cortar o contato. Por exemplo, estamos aqui a falar português. Mas se nós ir em Portugal, até um maluco de Portugal vai falar português melhor que você que se licenciou. Sabe por quê? Ele vai ter termos que vai falar e você vai procurar no dicionário. Por quê? Porque ele é português. Qual é a língua do português? É português. Qual é a terra dele? Portugal. Então você pode mesmo se formar. Ele vai ter só um termo que o maluco lá de Lisboa vai falar e você vai procurar no dicionário. Porque não é tua língua. Porque não é a tua língua. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos procurar qual é ou quais são as nossas línguas. Qual é a nossa língua? Qual é a tua língua? A minha é o Kikongo. Então já estou a lutar para aprender o Kikongo. A minha é o Kikongo. E estou a lutar para aprender o Kikongo. Agora, quais são as vossas línguas? E o que é que vocês já fizeram até aqui para poder resgatar vossas línguas? Porque nós também crescemos na cidade, não tivemos ninguém para nos ensinar essas línguas, né? Mas pouco a pouco vamos lutando para recuperar nossa língua. Quer dizer, se eu posso, todo mundo pode. Se eu posso, todo mundo pode. Mas o nosso esforço vai dizer muito. Porque uma língua não é apenas uma língua, mas é um código de comunicação, é um código de ligação. Eu quando chego aqui, eu vou orar esses espíritos em Kikongo. Quando nós chegamos aqui, pedimos permissão. Pedimos permissão aos espíritos que estão aqui, pedimos permissão no espírito dessa árvore. Eu orei em quê? Eu pedi em quê? Qual foi a língua da permissão? Kikongo. Por que pedi em Kikongo? Porque é a minha língua materna. É a minha língua que me dá força, porque as minhas avós falavam o quê? Kikongo. A minha avó que foi em Ngangankisi, né? Que foi em Ngangankisi, que fazia trabalhos espirituais. Quando ela fazia as invocações dela, invocava os espíritos em quê? Em Kikongo. Então eu tenho que pedir em Kikongo. Porque eu posso não ter energia suficiente para convencer essa árvore. Mas essa árvore aqui, a língua e a minha voz são códigos que já estão codificados no mundo invisível. Que os meus ancestrais, quando eu estou a pedir, eles também vêm aqui.
Se eu tiver alguma dificuldade de cooperar com o espírito dessa árvore, o meu ancestral, que foi um grande homem ou um grande nganganquice, né? É ele quem vai fazer o quê? A comunicação naquele momento. Às vezes nós estamos a fazer um ritual e o teu peso não é daquele ritual, mas os teus ancestrais que foram pesados através da língua e da apresentação, eles fazem o quê? Aparecem. Por isso é que nós, quando começamos a nossa invocação, ou oração, se possam assim chamar, né? Como chamam as religiões, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Vamos kundar. Ok? Vocês podem ver os rituais bakongo, por exemplo, casamento, entre outros, tem sempre esse hábito. Antes de fazer qualquer coisa, bambu, te baiá, ele te uma conta. Todo mundo tem que bater também. Esse kundar é um assentamento. O que significa kunda? Kunda quer dizer cadeira, trono, cadeira, essa cadeira aqui. O que se faz na cadeira? Senta-se, ok? Agora, kunda quer dizer trono. Quem senta no trono? É o poder, o poderoso, o rei. Então, quando nós kundamos, nós estamos a abrir outras forças. O que significa? Nós estamos a montar uma cadeira para os espíritos sentarem. Ok? Quer dizer que nós estamos a bater assim, é como se abrimos um portal. Abrimos um portal e criamos um lugar onde os espíritos podem descer para poder exercer as suas ações. E depois o que eu vou fazer? Já que chamei os espíritos, agora eu vou me apresentar. Não é assim? Eu tenho que me apresentar, porque todo mundo tem identidade. Eu tenho que me apresentar. Eu sou Nempade, né? Eu sou Nempade, sou filho de fulana de tal, do clã X, e filho do papá fulano, do clã X. Por quê? Quando você está aqui, você se apresentou, todos os espíritos que estão ligados contigo no nome da tua mãe, clã é família que está ligada no sangue, ok? A família está ligada através do sangue, ou seja, que tem o mesmo antepassado comum, o mesmo ancestral comum, que tem um ancestral comum. É aquilo que chamamos clã. Conjunto de clãs da nação. Bakongo é um conjunto de clãs. Ou seja, Bakongo é uma nação que tem muitos clãs, ok? Então, quando eu me apresento, todos os espíritos que vieram antes de mim, da luz, eles recebem esse chamado. Que quem está aí a pedir, ou quem está aí a se apresentar, é vosso filho, é vosso filho. Por isso já vimos história de pessoa que, talvez nos filmes que nós vimos isso, né? Estava num problema, invocou, avô fulano, bum, força ele entrou. Nunca ouvimos essa realidade? Já! Por que invocou avô fulano desceu? Por causa da ligação que eles têm, o ponto comum que eles têm. Agora, o código que se usa nesse ponto comum, que é para poder invocar os ancestrais, é o código da língua. Ok? É o código da língua, que em Kikongo chamamos Ndinga. Em Kikongo chamamos Ndinga. É o código da língua. Esse código da língua é que nós usamos para poder nos comunicar com o universo. Por que com o universo? Porque nós, aqui nesse mundo que nós estamos a viver, quem nos dá identidade? Nosso pai e nossa mãe. Não é assim? Nesse momento aqui, se alguém tiver problema aqui, vão falar que é filho da tia fulana, é filho do tio fulano. Quer dizer que o pai e a mãe é que nos dão identidade. É o pai e a mãe que nos dão identidade. Por isso, quando está se dando o nome da criança, tem que levar o nome do pai e o nome de quem? Da mãe. Eles é que dão a identidade. Então, isso significa que, já que eles é quem nos dão a identidade, como é que nós nos comunicamos com eles? Ou como é que nos comunicamos na identidade deles? Nos comunicamos através da língua. Por exemplo, eu sou Mukongo, meu pai é Mukongo, minha mãe é Mukongo. Qual é a nossa língua? Kikongo. Minha mãe é Mukongo, meu pai é Mukongo. Nossa língua é Kikongo. Outro é
Chokwe. O pai é Chokwe, a mãe também é Chokwe. Qual é a língua dele? Chokwe. O outro é Kimbundu. A mãe é Ambundo. O pai também é Ambundo. Qual é a língua dele? Kimbundu. E sucessivamente. Ok? Essas nossas línguas é que vão manter o código de contato, é o ponto de contato entre nós que estamos aqui e toda a nossa linhagem, porque quem nos dá identidade é a mãe e o pai. E o que nos liga a mãe e o pai é o sangue. Esse mesmo sangue que nós recebemos do nosso pai e a mãe, pai também recebeu da mãe e do pai dele. Esses também receberam da mãe e do pai dele. Minha mãe também recebeu da mãe e do pai dele, sucessivamente, sempre assim. Até que esse sangue veio parar em mim. Quer dizer que esse sangue é como uma corrente. Né? É uma corrente que estamos aqui, está a girar aqui, foi ali, foi ali, foi ali. Todos nós seguramos a mesma corrente. Se eu largar aqui, vou enfraquecer os que estão lá em frente. Os que estão em frente, se largar, vão enfraquecer os que estão atrás. É como as nossas famílias. O sangue que circula em nós não começou conosco, nem com nossos pais. Teve outros que começaram. Esses outros, conforme já expliquei, apesar de já não existirem mais aqui, no Tseke, que é o plano físico, apesar de não existirem mais aqui no nosso corpo, eles existem no plano espiritual, que se chama Kumpemba, em Kikongo. Eles existem no plano espiritual, apesar de deixar de existir aqui no Kuntseke. Ok? Então, eles já que têm esse mesmo sangue, eles não tiveram esse sangue porque escolheram aqui na terra, não, vamos ter esse sangue. Não. Antes da pessoa nascer, já é determinado qual será o seu sangue. Antes da pessoa nascer, já é determinado qual será o seu sangue. Quer dizer que você não escolhe nascer numa família, você simplesmente nasce nela. Você não escolheu o sangue que você vai nascer com ele. Assim no plano físico, porque nós nos assuntos místicos vamos dizer que a pessoa escolhe, né? Vamos dizer que a pessoa escolhe. Você escolheu a família que você nasceu. Mas não estamos ainda nesse ponto. Estamos a dizer assim, conforme estamos aqui, ninguém escolheu a família. Então o fato de nós não escolher a família é isso que nos faz respeitar o quê? O sangue. Porque antes de nós já houve outros que começaram. Agora a pergunta pode ser mais, mestre, tá bom, já entendemos um pouco da língua, já entendemos um pouco do não sei o quê, mas os ancestrais então, ou o sangue então que está a falar, teve aqueles tios que eram bruxos, aqueles tios que eram não sei o quê, aqueles tios que eram não sei o quê. Se você tiver a chamar, prendam isso, se você tiver a chamar um espírito, por exemplo, tua avó, tua mãe, não sei o quê, pode ser que ela foi má, talvez você não conheceu ela na vida física, né? É aquelas que você era criança e tal. Mas enquanto você estiver a chamar, se ela não tiver a capacidade de te responder, outro espírito vai te responder, mas só na tua família. Ok? Outro espírito vai te responder. E o tipo de espírito que muitas das vezes vem nos ajudar é de acordo ao tipo de pessoa que nós somos. Ok? O tipo de pessoa que nós somos determina o tipo de espírito que vai vir nos ajudar. Se eu gosto de confusão, quem vai me ajudar também é aquele motivo que gostava de quê? De confusão. Mas a diferença dos espíritos, conforme eu expliquei na aula anterior, né, no Kimbasi, nós devemos saber diferenciar os espíritos. Mas você, quando chama uma força ancestral, na tua linhagem de sangue, ele responde. Ele responde. E outra aula, quando eu explicar sobre o Dikenga, vou explicar. E os espíritos que não ficaram aqui a girar à toa, que estão em outros planos, têm a oportunidade de saber onde é que eles erraram. Tem essa oportunidade. Ok? Mas não estamos aqui para isso ainda nessa aula. Estamos a dizer assim, para terminarmos, que Zindinga, ok? Zindinga é
na verdade, ou são na verdade, os meios de comunicação onde está codificado a nossa linhagem de sangue. E no sangue é onde está codificado toda a nossa responsabilidade e todo o nosso poder. Porque o poder vem do sangue. E a nossa responsabilidade também vem do sangue. Conforme digo, e já disse várias vezes, que alguém que não nasceu para ser numa família de generais, pode chegar a general, será inútil. Porque ele não tem aquilo no sangue. Mas como a humanidade não está preparada para essas conversas ainda, vamos levar as coisas devagar. Ok? Mas o código familiar ou a responsabilidade de cada um na família está no sangue. Por exemplo, vou dar um exemplo mais rápido. Os Bakongo, ou seja, Bakongo, todos eles vêm de tem três ancestrais principais, ou seja, 3 primeiros avós que começaram a família deles. Esses avós são Tsaku, Panzu, Nzinga. Essa aqui nasceu, Tsaku nasceu 3 filhas, Panzu nasceu 3, Nzinga nasceu 3. Deu quanto? 3 mais 3 mais 3? 9. Os filhos de Tsaku é que receberam o poder da espiritualidade, ou seja, as coisas espirituais. Ok? As coisas espirituais. Os filhos de Panzu receberam o poder da ciência, a tecnologia, a criação. Ok? O filho de quem? De Panzu. Filhos de Nzinga receberam o poder do governo. Reinar a família, governar a família. Agora, vamos lá. Será que você pode vir daqui, de uma dessas famílias aqui, para vir fazer esse trabalho? Não, porque não está no sangue. Por isso é que mesmo nas nossas aldeias atuais, você vai tanto falar que aquela é a família do chefe da aldeia, aquela é a família do Ngana Soba, aquela é a família... E você vê que aquele poder que dizem que é a família do fulano, de qualquer forma se manifesta. O neto do chefe da aldeia ou do Soba está entrando na mata, na caça com os outros, ele está a sair rápido, você já vai continuar a caçar. Você fala, quando te perguntam, oh, aquele gajo não demora para caçar, você fala que, oh, ele é neto do Soba? Por que você disse que ele é neto do Soba? Por causa do sangue. Quer dizer, ele está vindo dessa linhagem sanguínea. O poder para ele é rápido, ele chega no mato. Já que o avô dele é Soba, é chefe da aldeia. Então ele chega na mata e diz que eu sou neto do fulano. Mesmo no mundo espiritual, a força dele, o poder que o avô dele tem aqui, lá é conhecido. Então os espíritos que trabalham com o avô dele, seja na família, seja os outros espíritos, né, que têm ligação com ele, se manifestam a favor dele, através de quê? Do sangue. Através do sangue. É por isso que você vê que um espírito vem e se apresenta para alguém. Olha, eu sou fulano de tal que trabalhei com a tua avó fulana. E bem, você não conhece essa avó, mas está a dizer que é tua avó. Pode perguntar, mamãe, nós tivemos uma avó chamada assim, foi mãe da minha mãe. Mesmo a mãe não conheceu. Mas você, como está entrando em outras dimensões ou dimensões espirituais, aquela avó te apareceu porque você está fazendo exatamente a mesma coisa que ele, assim. E te apareceu por quê? Para dar continuidade no poder que está codificado no sangue da família. Ele vai aparecer e vai começar a te orientar. Porque os ancestrais, eles são seres de luz, que a missão dele é nos acompanhar na nossa trajetória aqui na Terra. Se você está dormindo, está sonhando, tua avó te apareceu, está te dizendo para fazer uma coisa, faz tudo o que ela te mandou. Ok? Faz tudo o que ela te mandou. Mas tens que ter atenção. Se for uma coisa negativa, nem pode falar, não, mas se nos falar algo negativo. Se for negativo, não aceito. Ok? Mas é difícil você ver alguém que dormiu, sonhou com a avó, sonhou com a tia falecida ou com o tio falecido, está lhe mandar porque mata alguém, faz isso, faz aquilo. É difícil. Certo? Então, se a tua avó te aparecer, você não pode dizer que é espírito da morte, não pode dizer que é o espírito de um falecido ou do feiticeiro, não.
Antes você deve saber que ela já morreu, já está em outro sítio, então ela conhece melhor o jogo. O jogo, porque quem está fora do campo vê melhor o jogo. Então ela, por você ter o mesmo sangue que dela, ela vai estar lá para te acompanhar, porque os ancestrais são seres cuja missão é nos acompanhar no nosso trajeto de vida. Então, vamos dizer o que com isso? Estamos a dizer com isso que a língua é o meio de comunicação onde estão codificadas toda nossa realidade familiar ou realidade da existência. Porque é a minha língua que vai me explicar como é que o mundo é. É a minha língua que vai me explicar como é que o poder é. É a minha língua que vai me explicar o que é poder. Ok? Vou dar um exemplo bem rápido para terminar. Recentemente tivemos um trabalho. Fizemos o trabalho e quando terminamos, um dos nossos rapazes, né, teve uma incorporação. Ou seja, o espírito lhe entrou. Quando o espírito lhe entrou, ele começou a explicar o que ele estava a ver. Ele disse, eu estou a ver uma mulher. Estou a ver uma mulher, o nome dela, a mulher está à minha frente. Mas parece que me deu as costas. Agora virou, está a me olhar. Mas perto dela está a sair um círculo de fogo. Vai daqui, vai vermelho, quando volta assim, volta laranja. Perguntei qual é o nome dela. Pergunta o nome dela. Ela deu o nome. Disse que o nome dela é Mwemba Nzangi. Deu a data de nascimento, a data em que ela nasceu, o tempo em que ela viveu. Ela disse que nasceu em 1884. Em Zomboquita. Aqui onde nós hoje chamamos a fronteira, né? Que é fronteira do... aí com aquelas áreas aí. Ela disse, mas nós, apesar de vivermos nessa área, nós viemos dos Bangala. Bangala é o povo que fala Lingala. Ok? Viemos dos Bangala. Perguntei qual é a relação que existe entre você e esse corpo que vocês incorporaram. Porque se essa mulher lhe apareceu, é claro que está na linhagem sanguínea dele. Então qual é a relação que existe entre você e esse corpo que vocês incorporaram? Ela disse, eu é que ajudei a mãe dela, deu o nome da mãe, a lhe nascer, senão ia morrer. Eu disse, mas mesmo com a mãe dela, vocês têm muita distância de tempo. Ela disse, não, eu sou ancestral, ancestral deles. Sou da família da mãe dela. Eu sou Ngangankisi, ou eu fui Ngangankisi. Quer dizer, eu fui alguém que lidava com assuntos espirituais. Ok? Porque ele disse que estava com uma panela de barro, mas a panela tinha água a ferver. Isso é outras visões. Isso é outras coisas. Mas o que é que nós queremos tirar aqui? Queremos explicar aqui o seguinte, que ela apareceu porque tem o mesmo sangue. Todos nós aqui temos sangue. E esse sangue é que nos faz ter antepassado, é que nos faz ter ancestrais. A diferença entre ancestrais e antepassados é simples. Um culo é o ancestral. Um cuyo é aquele antepassado, ou seja, aquele nosso familiar que já morreu, mas que não fez nada de bom para nós, nem para a família, nem para a sociedade. Ele vamos lhe chamar um cuyo. Quer dizer, um espírito que nós nem podemos invocar. Ok? Já aquele avô, aquele tio que fez muito pela sociedade, fez muito pela família, nós chamamos de quê? Chamamos de um culo, que é o ancestral. Quer dizer, é esse espírito que o caminho dele vai ser nos dirigir. Nós ouvimos muita coisa. Tem pessoa que te diz, mestre, me disseram assim que a minha mãe também está aqui com eles. Como assim? Sim, eles estão a dizer que eles onde estão muito apertados, tem muita dificuldade e a minha mãe também está com eles. Ah, quer dizer que a tua mãe não venceu? Sim, está a dizer que a minha mãe não venceu, ou seja, não se tornou ancestral. Ok? Então, terminamos dizendo assim, explicamos na independência espiritual, primeiro falamos sobre a autenticidade. A autenticidade. O que é autenticidade? É a reservação de cada coisa conforme foi criada.
a manga vai continuar a ser manga, o figo vai continuar a ser figo. Nós não podemos querer que o pau de coco se transforme em manga. Não, isso chama-se autenticidade. Porque a autenticidade é que dá o poder da independência espiritual. Você não pode depender espiritualmente, você deve ser forte. Por exemplo, para bater, para você ser famoso, tá aí pegar ovo, então te dá ovo, não enterra ovo. Tempo que esse ovo ficar enterrado, é tempo do teu sucesso. Cheio. Esse feitiço não existe. É? Também tem feitiço há muito tempo, tá vendo? Que não usamos mais hoje. Você também não se dá mais fio, porque amarra esse fio nas pernas, um fio vermelho. Também tem feitiço também que é da muito tempo, tá vendo? Você ainda necessitamos modernizar um pouco o feitiço. Então, nós estamos a dizer com isso que as nossas línguas, por serem pontos de contato, elas que nos ligam à natureza ou à existência. Porque nós como pessoa, somos o conjunto de resultados que vieram antes de nós. Corpo, sangue, pensamento, educação, não é? Nome, tudo é que forma o que nós somos agora. E a maneira como nós temos de expressar tudo o que nós somos agora é através da língua. E os que vão vir antes de nós, quando tiver que falar sobre nós, não pode falar da minha realidade numa língua que eu não falei. Percebe? Não pode falar a minha realidade numa língua que eu não falei. Tem que falar sobre mim na língua que eu falei. E qual é a língua que eu falei? É a língua que os meus antepassados falaram, ou meus ancestrais falaram. Porque é lá onde está codificado o poder. Então, vamos lutar para podermos resgatar as nossas línguas. Essa é uma nossa breve introdução quanto às línguas. Nas próximas aulas vamos continuar a frisar mais, porque é um conteúdo muito longo, mas fiquemos com isso. Para que nós possamos ter a independência científica, é necessário que comecemos pela independência espiritual. E toda a independência espiritual começa no resgate das nossas línguas. Obrigado.